Olá, tudo bem? Bom, você sabia que a direção de um veículo automotor ela pode ser dividida em três níveis de acordo com a habilidade adquirida, tá? Um nível baixo, intermediário ou um nível avançado. Esse nível básico, né, ele é o nível mínimo que alguém precisa para dirigir. Então, se o sujeito não alcançar esse nível mínimo para dirigir, ele vai ter muita dificuldade quando for tentar dirigir, né? E quando ocorrerem algumas situações, ele vai ter justamente problemas para reagir, responder às situações que ocorrem quando uma pessoa está dirigindo, tá? A noção intermediária ela já exige mais habilidade do que a noção básica. Então o sujeito ele já consegue lidar com inúmeras situações, tá? No trânsito, então várias situações que ocorrerem no trânsito ele vai conseguir lidar. Então ele tem mais habilidade do que quem tem a noção básica. E a noção avançada, que ela é algo que exige muito do profissional, então ele sabe lidar, o motorista sabe lidar com situações muito complexas no trânsito, ele consegue lidar muito bem. Não se trata aqui, tá, de experiência de dirigir, não se trata aqui de sujeitos que conseguem fazer malabarismo com o carro, né? Como quem faz malabarismo lá, sei lá, num circo, coisa parecida. Se trata, sim, de uma condição desenvolvida pelo interesse de elevar a capacidade de dirigir. Então, o sujeito ele tem interesse de elevar a capacidade de dirigir, então ele vai fazer inúmeros exercícios e ele vai aumentar a capacidade de dirigir. Isso é necessário com o treinamento. Normalmente é o treinamento que produz isso, tá? E o treinamento direcionado. Então existem habilidades que requerem treinamento anterior. Como é que isso funciona? É só você pensar na luta, né? O sujeito que luta, ele tem um repertório para reagir a situações que ocorreriam diante de uma luta, durante uma luta. O sujeito que dirige, ele diante das situações que ocorrem, ele teria um repertório para lidar com a situação e daí isso seria a habilidade de lidar com isso, tá? Então não é uma coisa apenas adquirida com a experiência. Então não basta apenas ter bastante tempo dirigindo para conseguir fazer isso. Não, não é isso. É necessário treinar, é necessário desenvolver esse conjunto de recursos, essa capacidade, esse número de respostas para conseguir lidar. E essas respostas precisam ser exercitadas, tá? Não adianta na hora tentar aprender, que isso não acontece. O sujeito ele vai gerar uma espécie de improviso no momento ali e depender dessa reação improvisada dar certo. Como muita gente pensa que dirigir quer dizer acontecer acidentes e situações que vão exigir do motorista o tempo todo, mas não funciona assim. É como um sujeito que treina muito lutar, mas ele não luta. Mas se aparecer algum problema desse, ele vai saber como fazer. Então a direção, quando o sujeito treina lidar com certas situações, ele vai conseguir reagir porque ele treinou como fazer aquilo antes, e aí se a coisa acontecer, ele tem um
uma capacidade maior de lidar com aquilo. Dirigir é uma atividade que requer capacidade, ou seja, um conjunto de habilidades para conseguir resolver, lidar com as tarefas da atividade de dirigir, tá bom? Então, é preciso treinamento para desenvolver essas habilidades específicas para lidar com essas tarefas específicas. O conjunto dessas habilidades formam a capacidade de dirigir básica, intermediária e avançada. Até um próximo vídeo, tá? Curte aí, compartilha, ajuda aí no crescimento do canal, que ele tá bem devagarzinho, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.